Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Quem aqui acredita que é mais abençoado dar do que receber? Levanta a mão. Mais abençoado é dar do que receber. Por que nós acreditamos isso? Porque Jesus disse isso. Ele é quem falou essas palavras. Mas vamos ser sinceros uns com os outros. Quem que gosta de receber? Eu gosto de receber. É bom receber um presente. Alguém que gosta de receber, fora eu, alguém mais gosta de receber um presente, alguma coisa, um cartão. Um cartão presente melhor ainda, um cashback, fala sério, um cupom de desconto. Quando alguém fala assim, viu, vou te levar para tomar um café e pago o café para você, você fala, que legal, é bom receber. Todos nós gostamos de receber, mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Na verdade, a Bíblia fala que é mais abençoado dar do que receber. Mas abençoado por quê? Por que é mais abençoado dar do que receber? Porque quando nós damos, nós refletimos o coração do nosso Pai. Olha o que diz a palavra de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que Ele deu. Ele deu seu Filho unigênito. Ele se entregou naquela cruz por nós. Deus deu. Vamos fazer uma brincadeira aqui, um raciocínio lógico nosso da 8ª série, tudo bem? Vamos fazer isso? Deus é o quê? Deus é amor. E o que é que Deus faz? Deus dá. Por que Ele dá? Porque Ele deu o seu Filho unigênito, Ele deu Jesus. Bem, se Deus é amor, e o que Deus faz? Deus dá. Então nós podemos ter como conclusão que o amor dá. O amor dá, é exatamente esse o título da mensagem de hoje. O amor dá. Quando nós temos amor em nós, nós damos. E se o amor dá, eu quero ir mais profundo com vocês. Eu quero dizer que não é possível amar sem dar. É impossível, na verdade, eu amar de fato alguém sem eu dar, sem eu entregar o meu melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu amo M&M amarelo, especialmente quando eu vou assistir o meu cinema, que é raro hoje em dia. Vou no cinema, pego lá o meu M&M amarelo, minha água com gás e eu quero assistir aquela sessão inteira no cinema. Eu amo isso. Mas, ocasionalmente, eu tenho um companheiro de filme, de cinema, que é o meu pai, ele também gosta muito. E quem mais gosta também de M&M amarelo? É o meu pai. Quem é que no meio da sessão pede um pouco de M&M amarelo para mim? É o meu pai. O que é que eu faço? Eu amo meu pai mais do que eu amo M&M amarelo. Então eu dou o meu M&M para ele. Eu gosto muito de filmes de ação. Gosto, o meu sonho era assistir filme com a minha esposa, desde quando a gente começou a namorar, todas as semanas, mas não é o nosso caso, porque a mim não é muito de filme. Mas eu gosto de filme de ação. E ocasionalmente, quando nós entramos na questão do filme, a Mi, ela gosta muito de comédia romântica. Portanto, quando nós sentamos de fato para assistir alguma coisa, o que é que nós fazemos? Nós assistimos a comédia romântica, que já assistimos várias outras vezes na vida, repetidamente. Um lugar chamado Notting Hill. Noah, o diário, né? Eu esqueci o nome do filme do Noah, do diário lá, o Diário de uma Paixão, é isso, né? Que você gosta bastante. É o Diário de uma Paixão. Mais um exemplo, pode ser? Mais um exemplo. Eu amo paçoca. Eu tenho um cachorrinho chamado Paçoca. O Paçoca, ele depende de nós. E quando nós não estamos em casa muito, ele não come.
o fato dele não comer bagunça tudo no sistema digestivo dele. Aí, quando ele vai comer alguma coisa, ele vai e ele faz cocô e sujeira pela casa toda. Aí, adivinhe, quem é que chega em casa, vê a casa inteira suja e precisa limpar isso? É isso mesmo, a mim. Ela quem faz isso, porque ela ama muito mais o Paçoca do que eu. Eu ligo para ela e falo assim, precisamos resolver isso. Quando nós amamos, nós damos tempo, nós damos nosso pensamento, nós entregamos nosso coração. Agora, eu conheço você, de verdade. Eu sei que porque você ama, você quer dar mais. Mas você sente dentro de você que você não consegue. Você não pode, você não tem o suficiente para dar mais. Te falta. E há, na verdade, uma mentalidade de escassez. Eu sei disso porque durante muito tempo eu vivi exatamente essa mesma realidade. Eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais, eu quero colaborar, eu quero dar mais, mas eu não consigo, eu não posso. Neste momento da minha vida eu não posso. Nós estamos iniciando essa série, o objetivo é que nas próximas semanas nós façamos algo muito simples. Eu quero que nós tenhamos nossa fé construída no Senhor, nossa mentalidade transformada, para sermos pessoas que dão e dão com generosidade. A verdade é que muitos de nós não têm problema com dinheiro. O que nós temos um problema é um problema de mindset, de mentalidade. O problema nosso não é relacionado ao dinheiro, não é o dinheiro, mas é a mentalidade. Deus chama todos nós, não apenas alguns de nós, mas todos nós. Deus está chamando você agora mesmo para dar. Por quê? Porque o amor dá. Vamos orar. Pai, nós sabemos que Jesus Cristo se entregou naquela cruz por nós e Ele deu o seu melhor. Nós sabemos que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor entregou Jesus Cristo, o teu amor revelado a nós. Nós queremos tomar posse do teu coração generoso, do teu coração de visão, Pai, com relação à generosidade e à doação. A tua palavra diz que é mais abençoado dar do que receber. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco ao nosso coração e à nossa mente, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nas próximas semanas, nós vamos trabalhar exatamente neste tema, e nós vamos ver hoje 2 capítulos na Bíblia, que está em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Mas antes de entrarmos na leitura, eu preciso explicar um pouco o contexto para você. Quem escreve tudo que a gente está prestes a ler é um homem chamado Paulo. Paulo, ele foi salvo. Antes ele era Saulo, perseguia os cristãos. Ele se encontra com Jesus, a sua vida é transformada e agora ele é judeu e salvo. Ele acredita em Jesus Cristo. Deus chama Paulo para uma tarefa muito específica. Você é chamado por mim para levar o evangelho aos gentios. Basicamente, quem são os gentios? Os gentios são os não judeus, aqueles que não nasceram no povo judeu. Mas é aí que surge uma tensão, porque o cristianismo tinha nascido em Jerusalém, entre os judeus. Como assim vamos entregar o evangelho aos não-judeus, aos gentios? É exatamente isso que Deus fala com Paulo. Paulo fala com a igreja, e a igreja naquele momento tem uma tensão, ninguém sabe exatamente o que fazer. Será que nós liberamos Paulo para pregar aos gentios ou não? Graças a Deus, 3 grandes nomes deste momento, líderes na igreja, se levantam. O nome deles é Tiago, nome bonito, Pedro e João, e eles se levantam, eles falam: nós vamos liberar Paulo para pregar a palavra aos gentios. Eles falaram lá em Gálatas 2, eles falam: ide, vá, pregue aos gentios. Mas eles dizem mais: há uma condição, Paulo, a gente tem uma condição para você. Onde você for, ensine acerca da generosidade, fale sobre generosidade. Não se esqueça
de ajudar os pobres. Lembra que a religião, exatamente como a palavra de Deus fala, é ajudar os pobres e as viúvas. Não se esqueça que nosso objetivo é também ajudar os pobres. Tudo bem. Aí Paulo, ele vai às igrejas na Macedônia, e ele fala para eles, ele encoraja eles à generosidade. A resposta daqueles que estão na Macedônia deixa Paulo absurdamente impressionado. Ele olha para aquilo, ele fica impressionado, tão impressionado, que ele escreve uma carta e ele menciona exatamente isto, quando ele vai falar com aqueles que estão em Corinto, os coríntios. E aí o que a gente vai ler? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 2 Coríntios 8, 1. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Em primeiro lugar, entenda uma coisa: sempre a generosidade é uma graça que Deus concede a nós. Graça é um presente imerecido. Versículo 2: no meio de uma provação muito severa, a alegria transbordante deles e a extrema pobreza deles resultaram em rica generosidade. Essa é a primeira vez de 10 vezes que Paulo usa a palavra graça nesses 2 capítulos. Mas o que ele está dizendo é que aqueles que estavam na Macedônia, os irmãos da Macedônia, eles tiveram uma graça abundante de rica generosidade. Tem 2 coisas que nós sabemos sobre a igreja da Macedônia. Não é muita coisa que a gente sabe, mas 2 coisas importantes nós sabemos aqui. Primeiramente é que eles eram muito pobres, mas incrivelmente generosos. Eles viviam numa pobreza extrema, profunda. A palavra no grego é como se fosse um oceano, um mar profundo, uma pobreza extrema, mas incrivelmente generosos. Como assim eles eram pobres? Não é pobre como talvez você imagina pobre. Então, pastor, na verdade eu não estou conseguindo comer mais a pizza no domingo. Eu estou com dificuldade de manter o meu Disney Plus, eu cancelei ele, só mantive o YouTube e o Netflix. Não era esse tipo de pobreza. Era incrivelmente pobre. Mas eles eram irracionalmente, profundamente generosos. A segunda coisa que nós sabemos deles é que eles estavam passando por provações, tribulações, mas transbordavam em alegria. Pobres, mas generosos, provações, mas com muita alegria. Bem, quando a gente passa por sofrimento, e todos nós já passamos por sofrimento, talvez é exatamente agora mesmo que você está passando por um sofrimento, nós vivemos uma vida que a gente chama de falta. Me falta isto, me falta aquilo outro. Qual que é uma resposta natural dessa cultura para nós? Fica deprimido, fica ansioso, fica protegendo egoisticamente aquilo que resta, um pouquinho que nós temos. Mesmo que a vida dos irmãos da Macedônia era extremamente difícil, eles eram generosos e alegres, eram mais abençoados, porque é mais abençoado dar do que receber. O amor dá. Pergunta que eu faço para você: por que eles eram tão generosos, sendo tão pobres? Mas ainda, como é que eles deram tanto, tendo tão pouco? É porque eles tinham uma mentalidade diferente. Eu disse antes, muitos de nós não tem problema com dinheiro, nós temos problema com mentalidade, a forma que nós pensamos. Quero apresentar a vocês 2 mentalidades bíblicas diferentes, tudo bem? A primeira mentalidade é chamada de mentalidade bolsa, a mentalidade bolsa. A mentalidade bolsa diz: eu não tenho o suficiente, eu não tenho o suficiente, não dá para mim, eu não consigo fazer porque eu não tenho o suficiente. Você até se relaciona com aquilo que está em Ageu, capítulo 1, versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus: vocês comem, mas não se fartam, bebem,
mas não se fartam. Vestem-se, mas ninguém fica aquecido. Quem recebe o salário para colocá-lo num saco, numa bolsa furada. Pior ainda, a bolsa é limitada, mas uma bolsa furada. Parece que tudo que você tenta fazer, você recebe o seu salário, mas parece que entra e vai embora logo. A mentalidade bolsa. Mas existe uma outra mentalidade na palavra de Deus. É a mentalidade celeiro. A mentalidade celeiro diz: nós temos mais que o suficiente. Nós não temos apenas um pouco, nós temos mais que o suficiente. Olha o que diz Deuteronômio 28:8, há uma promessa se nós obedecermos plenamente o Senhor. O Senhor abençoará os seus celeiros. Tudo que você fizer, Deus vai abençoar. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. A mentalidade dos macedônios era uma mentalidade de celeiro. Os cristãos macedônios, eles pensavam como celeiro: eu tenho mais que o suficiente. Eles pensavam assim: nós não precisamos esperar para dar, nós queremos dar agora, nós temos mais do que o suficiente. Mas é interessante que muitos de nós vivemos exatamente o oposto disso. Nós não temos um problema com dinheiro, nós estamos tendo um problema com mentalidade. E a mentalidade sacola diz para nós: não tenho o suficiente. E pior ainda, tem buracos aqui na minha bolsa, na minha sacola. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês qual que é o ciclo de cada uma dessas mentalidades. Entenda isso. A mentalidade bolsa, o ciclo é: primeiro lugar, Deus supre. Deus supre. Deus, ele entrega para você a provisão mensal, diária. Mas na mentalidade bolsa, qual que é a primeira coisa que nós fazemos quando Deus supre? Nós consumimos. Nós consumimos, depois de consumir nós notamos que há falta, depois que vemos que nos falta mais coisas, nós temos um sentimento de medo. O medo aumenta em nós: não vai dar certo, como é que vai ser o próximo mês, porque me falta. Deus supre, primeira coisa que nós fazemos, nós consumimos, sentimos falta e alavanca o nosso medo. Os macedônios, eles não tinham mentalidade de sacola, eles tinham mentalidade celeiro, porque em vez de consumir primeiro, eles deram primeiro. Veja o que fala Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor, o teu Deus, com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Então os teus celeiros ficarão cheios até transbordar, e os teus lagares transbordarão de vinho. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é: honre o Senhor, o teu Deus, com as tuas primícias. Dar primícias é semelhante a nós hoje entregar a Deus o nosso dízimo. Dízimo é retornar a Deus os primeiros 10% de tudo que Deus confia a nós. Nós retornamos, nós devolvemos a Deus. Eu recebo na minha empresa, dos meus contratos, eu recebo em dias diferentes. O meu privilégio é exatamente no momento em que eu recebo na minha empresa, no momento em que existe retirada para a minha pessoa física. É a primeira coisa que eu posso fazer, graças a Deus que hoje existe Pix, porque a primeira coisa que eu faço é exatamente entregar a Deus. Primeiro é entregar as primícias a Ele, em primeiro lugar. Olha que diz Malaquias 3:10, um versículo famosíssimo que fala acerca de dízimos e ofertas. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrirei as comportas dos céus e derramarei sobre vocês tantas bênçãos que nem os seus celeiros terão condições de guardá-las.
Ou seja, nós damos a Deus o nosso primeiro e o nosso melhor, e confiamos que Ele abençoará todo o restante. É exatamente isto. Nós adoramos a Deus com o nosso primeiro e o nosso melhor. O dízimo, a primícia, é exatamente o primeiro, a primeira parte, não é a parte do meio. Deixa eu ver se no meio do mês eu tenho condições, deixa eu entregar o dízimo daquilo que foi no comecinho do mês. Não é no final do mês para saber se tudo deu certo, então eu vou fazer. Não, não. Eu entrego a minha confiança, é o meu primeiro e o meu melhor. Bem, quando eu ouvi sobre isso a primeira vez na igreja, eu tive uma reação que talvez você está tendo exatamente agora. Que loucura é essa? Isso é muito louco. Como assim? Eu dar a Deus 10% de tudo? Meu, tem alguma coisa estranha aí, porque se eu fizer isso, já está difícil demais administrar o meu 100%. E imagine eu entregar a Deus a minha primícia, o meu primeiro de tudo. Eu vou precisar redesenhar a minha vida inteira em volta de Deus. Deus ser o centro da minha vida. Tem alguma coisa errada. Mas é exatamente isso, não é? Nós viemos à igreja, nós adoramos a Deus, nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós falamos que nós o amamos mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a nós mesmos, mas na hora do dia a dia, a palavra de Deus está dizendo assim para nós: a sua vida toda precisa estar redesenhada, Deus ser o centro de tudo. Nós queremos que Ele nos salve quando estamos no apuro, mas a hora que é o momento de nós adorarmos Ele e colocarmos Ele como o Senhor de nossas vidas, nós não fazemos. Bem, por que é tão importante nós redesenharmos nossa vida plenamente nele? Porque eu disse Malaquias 3,10, a palavra de Deus fala assim: provai-me nisto, obedeça-me nisto. Obedeça-me exatamente entregando os dízimos, as primícias a mim. Vejam se eu não derramarei bênçãos que vocês não poderão contar. 90% com as bênçãos de Deus vale muito mais e é muito mais abundante do que 100% sem elas. O que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela diz para nós: ei, eu tenho uma abundante bênção para derramar sobre você. Sabe, as bênçãos, e eu não estou aqui falando para vocês que as bênçãos são bênçãos somente financeiras, são bênçãos materiais. Pelo contrário, na verdade, não é pelo contrário, é muito além. A palavra correta é essa, é além de tudo isso. Eu não estou aqui para falar para você: entregue 10 que Deus vai te entregar 100, entregue 1000 que Ele vai te entregar 10 mil. Não estou aqui para dizer isso. Eu estou aqui para dizer que quando nós confiamos a Ele, nossas primícias, nós entronizamos Ele como o Senhor de nossas vidas, Ele que é o braço forte, Ele que tem todas as bênçãos nas suas mãos, Ele faz como a sua palavra disse: provai-me nisso, se eu não derramarei sobre vocês. Eu quero viver as bênçãos de Deus, é muito além de finanças. Também nas finanças, eu posso dar testemunhos para vocês, na minha vida pessoal, como Deus tem sido abundante, mas é muito mais do que isso. É paz, é a segurança no Senhor, é saber que Ele cuida da família, da saúde, do relacionamento, Ele cuida da carreira, Ele cuida de tudo em nós. É nós entregarmos a Ele nossa fé, é nós confiarmos no Senhor. Bem, existem cristãos que eles não acreditam no dízimo. Eles falam que o dízimo é um princípio da lei, do Antigo Testamento. Quero falar para vocês, na verdade, o dízimo não é um princípio da lei, do Antigo Testamento. Ele está muito antes da lei. Na ordem de Melquisedeque já havia o dízimo, depois durante a lei, e Jesus Cristo fala para nós que após, Jesus é quem fala tudo isso, as palavras vêm da boca de Jesus. Olha comigo em Mateus 23. Olha o que Jesus está falando. Hipócritas, pois vocês se preocupam em dar o dízimo, até mesmo da renda mínima das suas hortas, mas ignoram os aspectos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé.
vocês devem dar o dízimo, sim, mas não negligenciem as coisas mais importantes. Eu sei que essa versão está dizendo, vocês devem praticar estas coisas. Quais coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem negligenciar aquelas. Quais são aquelas? Entregar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e assim por diante. O que Jesus está dizendo é, eu não vim aqui para findar o dízimo, pelo contrário, eu estou dizendo, pratiquem, porque há alimento na casa do Senhor. Por quê? Porque além disso, existe abundância de vida para você. A mentalidade celeiro é diferente da mentalidade bolsa. Portanto, o ciclo da mentalidade celeiro também é diferente. O ciclo na mentalidade celeiro é que, em primeiro lugar, Deus supre, Deus derrama a sua provisão, tudo bem. Mas qual é a nossa primeira resposta quando temos mentalidade celeiro? Nós somos generosos, nós damos. A primeira coisa que nós fazemos, nós damos. Depois que nós damos, o que acontece é que Deus multiplica. E enquanto nós damos, Deus multiplica, a nossa fé é fortalecida no Senhor. Olha que diferente. Mentalidade bolsa, nós consumimos, há falta e sentimos medo. Mentalidade celeiro, nós damos, nós vemos a multiplicação de Deus e a nossa fé é fortalecida. Eu não quero viver uma vida cheia de medo, eu quero viver uma vida cheia de fé. É exatamente isso que a palavra de Deus diz para nós. É interessante que na mentalidade, tá uma, tá outra. É muito importante nós entendermos qual é a realidade de nossas vidas. Na sacola pensamos não é o suficiente, mas no celeiro pensamos temos mais que o suficiente. Sabe, mais dinheiro não tornará você mais generoso. Mais dinheiro só o tornará mais do que você já é. Mais dinheiro só vai destacar quem de fato você é. Se você já é generoso agora, com mais dinheiro você será mais generoso. Agora, se você é egoísta agora, com mais dinheiro você será mais egoísta. Às vezes nós pensamos, quando eu tiver mais, aí eu começarei a fazer alguma coisa, aí eu vou obedecer aquilo que Deus tem. Se você não for generoso quando você tiver menos, muito provavelmente você não será generoso quando você tiver mais. Eu falo isso de prática, de vendo na minha vida. Eu comecei a namorar a Mi com 15 anos, gatíssima, maravilhosa, mas uma das coisas que mais me impressionou na vida dela é que ela não tinha apenas uma beleza física, mas um coração lindo, belo, generoso. Eu lembro que nossos salários, muito limitados no começo, namorando, depois noivado, depois do começo do casamento, mas ela sempre tendo um coração abundantemente generoso, diferente de mim. E eu tinha um coração mesquinho, um coração mais preocupado com a minha vida, egoísta. Sabe, os macedônios, eles tinham muito pouco, mas eles deram muito. Por quê? Porque eles tinham uma mentalidade celeiro. E muitos de nós é o oposto. Alguns têm as bênçãos de celeiro, mas com a mentalidade bolsa. Sabe o que é isso? É quando você tem muito, Deus tem abençoado muito você, mas a mentalidade continua sendo de bolsa, continua sendo eu não tenho o suficiente. Alguns dos homens mais ricos do mundo são os mais mesquinhos, porque eles continuam acreditando que eles ainda não têm o suficiente. Estudos mostram que muitos ricos, em termos de porcentagem da sua renda, o que eles entregam, o que eles dão, é muito pouco. Jesus disse, cuidado com isso. Cuidado porque existe uma mentalidade de ganância que pode te matar. Sabe, o dinheiro, ele é um Deus falso. Ele quer se apresentar a nós como um Deus, alguém com poder, que vai poder entregar a nós muita qualidade de vida. É o que o dinheiro quer falar para nós. Mas o dinheiro, ele promete aquilo que somente Deus pode fazer.
O dinheiro quer prometer muitas coisas, mas ele não pode cumprir. Somente Deus pode cumprir. Vou explicar para vocês. Por exemplo, nós queremos promessas em nossas vidas. Paz, viver em paz. Viver em segurança, propósito, significância de vida. Somente Deus pode entregar isso a nós. Há homens muito ricos, com muito dinheiro, tentando comprar a sua segurança, mas eles não encontram, eles não dormem em paz, eles não sabem o propósito, a significância da sua vida. E Paulo, ele ficou tão orgulhoso dos macedônios, que ele escreve sobre a generosidade deles. Olha o que diz aqui no versículo 3, para nós continuarmos, 2 Coríntios 8. Pois eu testifico que eles deram o máximo que podiam. Eles entregaram o seu melhor. E até mesmo além das suas posses. Totalmente por conta própria. Não houve manipulação. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não se agrada de manipulação emocional. Faça isso para que você receba mais. Não, não. O nosso Deus, Ele se agrada de um culto racional, totalmente por conta própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar deste serviço em favor dos santos, ou seja, eles queriam prestar o seu serviço, ajudar, suplicavam. Eles superaram as nossas expectativas, entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, também a nós, ou seja, eles obedeceram em primeiro lugar a Deus. Eles entenderam que a obediência é, em primeiro lugar, o Senhor. Depois eles também serviam na casa do Senhor. Eles imploraram com urgência: nós precisamos dar, nós queremos dar. Por quê? Porque o amor dá. Porque eles não tinham uma mentalidade bolsa, mas eles tinham uma mentalidade celeiro. Eles entenderam a verdade que é encontrada em 2 Coríntios 9:8. Olha que Deus fala para nós. Deus pode abençoá-lo com tudo que você precisa. Nada é impossível ao Senhor. E você sempre terá mais que o suficiente para fazer todo tipo de coisas boas para os outros. Eu quero ler essa versão. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Ou seja, você pode praticar boas obras. Muitos de nós não tem um problema com dinheiro, o que nós temos é um problema com mentalidade. Eu quero ser sincero com vocês, este fui eu durante muitos anos. Eu cresci na igreja, eu sempre ouvi acerca de dízimos e ofertas, mas o meu coração era extremamente fechado com relação a isso. Eu lembro que naquela época, quando eu era mais novo, a gente, não é igual hoje, que a gente não anda mais com carteira, né? E a gente tem a carteira digital e tudo mais. Naquela época você andava com a carteira e você colocava as notas de 2, de 5, de 1, de 10, de 20. E o meu coração era tão fechado com relação a isso, que se alguém ministrasse uma palavra boa, mas que fosse bíblica, não fosse exagerada com relação a isso, talvez eu até abriria a minha carteira para pegar uma nota generosa naquilo que eu via na minha carteira. Era diferente do que eu tinha na minha carteira do que eu tinha na minha conta bancária. Mas eu sempre lidava o Senhor na minha vida como se Ele fosse dono, não da minha conta bancária, mas da minha carteira. E aí, se era uma palavra muito legal, eu entregava. Se era algo que o cara foi mal demais, ele explicou de uma forma que não é boa, não tocou o meu coração, eu me fechava todo, eu entregava no máximo aquela menor nota, menor moeda que eu tinha. Eu tinha grande dificuldade com o dízimo, com oferta. Durante muito tempo eu ignorei isso. Eu pensava: Deus, o Senhor vai ser Senhor de tudo na minha vida, mas as minhas finanças deixa que eu lido, deixa que eu cuido disso. E eu sou bom em administração, eu sei lidar com finanças. Mas o que eu passei a notar é que enquanto as coisas estavam progredindo na minha vida, a ansiedade aumentava cada vez mais. Eu vi uma sensação de falta com relação ao futuro.
Eu lembro no momento da minha empresa em que eu tinha vários funcionários trabalhando, estava tudo muito bem, mas eu comecei a ficar muito preocupado porque eu não sabia se nos próximos 3 meses haveria faturamento para daí pagar o salário do 4º mês, do 5º mês. Havia ansiedade na minha vida. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre dízimo e oferta e que de fato o Espírito Santo falou ao meu coração. O que eu fiz? Eu ignorei. Eu falei assim: Espírito Santo, não fala comigo nisso não. Aí depois de ele me pegar e ele me explicar certinho, o Espírito Santo falar ao meu coração, eu falei: tá bom então deixa que eu vou administrar os meus dízimos, eu vou entregar. Daí eu lembro que uma vez eu fui numa livraria, eu comprei alguns livros falando que aquilo lá era o meu dízimo a Deus. Uma vez que eu ajudei uma outra pessoa a fazer inscrição de um acampamento, dizendo que aquilo lá era meu dízimo a Deus, e Deus falou assim: não, eu nunca disse para você administrar, eu falei para você trazer a casa do tesouro, a minha casa. Até que chegou um momento que eu decidi confiar no Senhor. Não foi fácil. Não é fácil porque nós pensamos que nós podemos administrar os 100% de nossas vidas. É interessante que nos momentos em que nós estamos sofrendo, desesperados, nós queremos um Deus Salvador, mas no momento de administrar nossas vidas, nós queremos o nosso próprio ser, nós mesmos, o Deus Salvador. E Deus ele falou assim para mim: descansa, confia em mim. Eu sempre tive o exemplo de uma mulher generosa ao meu lado, uma mulher que sabe o que é fidelidade em dízimo, e sabe o que é oferta, e ama ter esse coração. E na verdade eu fui curado. Eu quero falar para vocês, o Espírito Santo falou comigo, eu tomei um passo de fé, mas eu tive o exemplo claro ao meu lado durante muitos anos. Bastava eu abrir os olhos e eu olhar para trás e eu lembrar das histórias. Quero dizer para vocês que quando nós tomamos a decisão de liderar o caminho de nossas vidas com generosidade incrível, nós vamos acreditar numa verdade. A verdade é que o amor dá. Nós temos vivido exatamente isso na I3 Church. Essa igreja, desde o começo, tem sido inspiração e provisão do céu sobre nossas vidas. Quantas salvações estamos vivendo porque o amor dá, quantos batismos, quantas famílias pastoreadas, quantas comunidades sendo abastecidas. Nós estamos hoje recolhendo leite para durante essa semana nós entregarmos, mas quantos e quantos meses, quantos missionários no campo nós temos hoje sustentado desde o primeiro dia da igreja. Nós somos uma igreja missionária. Por quê? Porque o amor dá. Agora eu quero dizer algo para você, e foi exatamente nisso que o Espírito Santo, ele ministrou o meu coração. Essa palavra e essa série, ela é para todos nós. Por quê? Porque você vai ficar abismado quando você vê quantas pessoas têm sido fiéis e generosos na casa de Deus. E elas estão vivendo algo fantástico em suas vidas. Na sua família, no seu relacionamento com Deus, provando as bênçãos de Deus. Agora, essas bênçãos que Deus tem, não é apenas para alguns, Ele tem para todos nós. O que nós precisamos é apenas de um passo de obediência. Eu sei que você ama, e eu sei que você ama dar, mas eu sei que durante muito tempo na sua vida você ficou pensando: eu não tenho o suficiente. E eu oro para que hoje o Espírito Santo, ele troque o seu mindset, a sua mentalidade. Ele, ao invés de te deixar com uma mentalidade bolsa, ele te entregue hoje uma mentalidade celeiro. Nós temos mais que o suficiente. Quero terminar contando essa história. Alguns bons meses atrás, eu estava andando numa das ruas ali perto da minha casa, o meu filho estava junto. E um rapaz, ele chegou, ele estava vendendo balas. O nome dele é Gabriel. E ele falou assim, tio, por favor, me ajuda. Era no metade da manhã. E ele estava vendendo bala, ele falou assim: eu preciso, era comecinho do ano, eu preciso vender todas essas balas aqui, porque eu quero comprar o meu material escolar.
eu não tenho como comprar o meu material escolar. A aula vai começar daqui a pouco. Eu queria uma ajuda, por favor. Meu filho estava junto. E o menino, ele é mais velho, devia ter uns 13, 14 anos. O Noah ficou um pouco preocupado. Eu falei, filho, fica tranquilo. Aí eu falei assim, quantas você tem aqui? Aí ele falou quantas ele tinha. Aí eu falei assim, eu consigo fazer um pix para você? E eu lembro que eu fiz uma doação para ele, que era generosa, que era além daquilo que ele tinha. Ele começou a chorar, ele ajoelhava no chão, ele levantava as mãos, e ele chorava, adorando e agradecendo a Jesus. Eu não estou falando isso para me gabar nem um pouco, pelo contrário, porque a história central não é isto. A história central é que esse mesmo garoto, depois eu passei a ver ele semana após semana, várias outras vezes. Aí, algumas poucas semanas atrás, ele chegou até mim. Ele sempre me pergunta alguma coisa, ele me pergunta o meu nome completo. Seu nome é o quê? Tiago o quê? Tiago Madruga. Outro dia ele falou assim, viu, Tiago Madruga, qual que é o Instagram da igreja? Eu quero saber o Instagram da igreja. Daí eu falei, I3. Daí eu falei assim, ele falou, I3 como? Eu falei, I3 Church. Daí ele falou, como que escreve church? Eu falei, escreve assim, church. Igual uma das nossas ovelhas aqui da igreja. Uma senhora falou para sua netinha, netinha, eu entendi I3, são 3 Is, identidade, intimidade e influência, mas o que significa church naquela igreja? Esse garoto, ele perguntava para mim então, da igreja. Aí algumas semanas atrás, eu estava andando, e ele chegou para mim com um presente. Ele falou, Tiago, eu estava andando, ele veio correndo, ele veio esbaforido, ele me deu um presente. Ele falou assim, eu quis comprar esse presente para você. Eu falei, não, por favor, não, deixa que eu te ajudo, deixa que, eu quero te ajudar, eu quero ter o coração generoso, eu quero fazer alguma coisa. Ele falou assim, não, é melhor dar do que receber. Eu sou abençoado, porque um dia você parou, e você deu, e você olhou para mim, e você acreditou em mim, e a partir de todos esses dias, você olha para mim, você conversa comigo, você continua acreditando em mim. Eu fiquei muito constrangido, porque eu não queria receber aquilo. Eu que quero ajudar você, eu que quero dar um material escolar para você. Ele falou assim, não, aquilo que eu posso dar é muito grande, foi isso que Deus me disse. Os macedônios, eles deram, e foi grande. Eu acredito que agora, é exatamente um momento que nós podemos entender a palavra de Deus e mudar a nossa mentalidade. Porque o amor dá. E a verdade é que você não pode amar sem dar. Será que você pode ficar de pé onde você está? Eu quero fazer uma oração com você. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. E é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.